eu li Mary Barton, da Elizabeth Gaskell, o primeiro romance da autora, dessa autora inglesa da época vitoriana, século XIX. E eu achei o conflito social que ela coloca aqui, que ela vai apresentar também de uma outra maneira, em Norte-Sul, muito bem colocado, aquele conflito entre patrões e empregados, né? Essa parte de questão social eu gostei bastante. Eu acho que a Gaskell conseguiu estar no equilíbrio entre um realismo que não chega a ser naturalismo, mas que é realmente realismo, né? Dessa situação, da situação dessas pessoas quando elas perdiam o emprego e quais eram muitas vezes as condições de trabalho delas. Mas a Gaskell é, como eu já falei em uma outra ocasião, desprezada por muitos historiadores de literatura de linha marxista, porque ela não é maniqueísta. Ela não simplifica dizendo simplesmente que os patrões são os vilões e os empregados são as vítimas e os mocinhos, né? Ela torna isso um pouquinho mais complexo e ela procura ver o lado de cada um, ainda que ela não deixe de lado essa questão realista da coisa, né? De como muitas vezes os empregados dentro dessa sociedade aqui, né, eram explorados, né, e viviam em condições frequentemente subhumanas, né? Mas ela procura equilibrar isso e ela não vê a solução como uma revolução violenta, né? Então, muitos escritores, até da área de literatura, mas que têm uma visão marxista, né, que tem uma ideologia marxista, desprezam a Gaskell e a consideram politicamente imatura. Né? Eu já vi esse tipo de colocação. Eu não concordo. Eu gosto dessa forma mais equilibrada e, eu diria, né, mais cristã de ver as coisas. Em que você não simplesmente demoniza todo mundo ou demoniza um grupo. Né? Você procura ver os dois lados, né? E onde é que há mais erros e tudo, mas mesmo assim, a gente chega na parte final e vê que a Gaskell está lançando um olhar mais sobre um determinado patrão, por causa de uma coisa que acontece mais para o final do livro, e como é que ela procura ver essa pessoa e ver como é que a sua visão está limitada. Não simplesmente porque ele é uma pessoa ruim, é uma pessoa malvada, mas porque pelas suas próprias condições ele está com uma visão, tinha até então uma visão limitada. O que não funcionou para mim em Mary Barton aqui foi a construção dos personagens, me deixou muito insatisfeita. Alguns personagens, alguns momentos ficaram um pouco incoerentes para mim, parece que a Gaskell, como é o seu primeiro romance, ela ainda estava engatinhando nessa parte, né, de criar personagens de carne e osso mesmo, personagens críveis, personagens com lados bons e maus, e mostrar isso literariamente de uma forma verossímil, convincente, porque aqui, inclusive, as mudanças de opinião que alguns personagens têm, que eles passam a não se dar com outros, né, a cortar relações com outros em determinados momentos e depois reatarem essas relações logo a seguir, são muito abruptas. Para mim, não tem assim um preparo da autora, né? Ela não entra muito dentro dos personagens, das suas motivações. Aqui ela não conseguiu fazer isso, na minha opinião, de forma que você consiga acreditar nas relações entre alguns personagens e entender por que alguns deles às vezes se desentendem e depois reatam a amizade, reatam, né, restabelecem a confiança uns nos outros. Eu achei essas mudanças de humor e de quebras nos relacionamentos muito bruscas, muito abruptas, não me convenceram. Aí isso me insatisfez, né? Fez com que eu não gostasse tanto desse romance por isso. E eu tava me lembrando muito que eu reli o Shirley, né, da Charlotte Brontë. A gente compara as heroínas, apesar da Gaskell ser uma grande escritora, mas a gente compara com as heroínas da Gaskell com as heroínas da Charlotte Brontë e a Charlotte ganha assim disparada, né? Não tem comparação. Depois eu li o que a gente pode dizer que foi o grande azarão das minhas últimas leituras, Morte no Seminário, da P.D. James. Por quê? Porque eu já falei que eu tenho problemas com os romances policiais da P.D. James, que são extensos. Porque apesar dela ser uma boa escritora, a escrita dela tem qualidade, sim, ela muitas vezes perde o ritmo para um romance policial,
porque ela é lenta, lenta demais, ela aborda demais, ela elabora demais, né? Ela se demora demais, quando se ela fosse um pouquinho mais sucinta, né? Editasse um pouco o seu texto, ganharia ritmo, né? Porque afinal, literatura policial tem que ter ritmo. Todo romance tem que ter ritmo, mas há certos gêneros que exigem, porque senão você perde o interesse para saber quem é o criminoso, você perde o interesse para saber como é que o detetive ou a equipe de detetives vai descobrir, né? Então eu tenho problemas com os romances mais longos da P.D. James. Eu peguei esse aqui meio naquela do azarão, né? Ó, eu vou ter que ler isso, estou com vontade de ler um romance policial, mas eu vou parar provavelmente pelo meio e vou arrastar. Que nem eu arrastei no ano passado o Pecado Original dela, que também é extenso e me deu problemas. Eu levei 6 meses para ler um romance policial. Isso não deve acontecer, né? Não é certo que isso aconteça. Mas esse aqui me surpreendeu. Foi uma surpresa isso aqui. Ele tem pouco mais de 500 páginas, 511, que o Pecado Original tem um pouquinho mais do que isso, mas é em torno disso também, mais de 500. E eu consegui ficar interessado o tempo todo nesse livro. Eu li ele em... Tá anotado aqui. Do dia 1 ao dia 3 de fevereiro. 3 dias para ler um romance policial extenso da P.D. James. A gente tem que tocar trombetas diante disso. Gostei muito, não perdeu o ritmo. Ela conseguiu tratar de todos os personagens e conseguiu fazer vários personagens que só aparecem nesse romance, né? Não são fixos, interessantes e capazes, né, de nos cativar, de nos fazer torcer por eles. A certa altura eu cheguei a comentar lá no Scooby, tomara que nenhum desses personagens que eu tô achando simpático seja um criminoso, né? E tem bastante ritmo, tem personagens bem construídos e tem aquele toque que eu já falei aqui, que eu tenho encontrado frequentemente nos romances da P.D. James e que eu gosto, que é aquele uso que ela faz da paisagem, da natureza para fazer um prelúdio para a ação do livro, preparar o leitor para o que vai acontecer mais adiante, através da descrição da natureza, através da descrição da paisagem, ou para fazer um contraponto com o estado de espírito de algum personagem. Ela faz muito isso no A Torre Negra, por exemplo, em relação ao seu detetive, o Adam Dalglish, né? Tem vários momentos em A Torre Negra que o estado de espírito do Dalglish combina com a descrição da paisagem, né, da natureza, de como é que a natureza está naquele momento, né? Às vezes é uma chuva, às vezes é uma tempestade. Aqui também tem isso. Muito, muito, muito bem feito mesmo. E como eu disse, ela é uma boa escritora. O problema é ela ser lenta. Mas aqui eu não perdi o interesse em momento nenhum. Eu li em 3 dias, li com prazer, gostei muito da história. É um dos melhores da P.D. James, mas me surpreendeu. Ela manteve, né, o meu interesse em mais de 500 páginas. Um fenômeno. Gostei muito mesmo e recomendo A Morte no Seminário. E dos últimos que eu terminei, também li o Assassino do Zodíaco, que eu recebi de cortesia, né, do selo Jangada, né, do grupo editorial Pensamento Cultrix, desse escritor, que eu acho que é o primeiro romance dele, né, o Sam Wilson. É um escritor inglês que está vivendo, né, nos últimos anos. Ele se estabeleceu na África do Sul. E eu gostei mais do que eu esperava. Eu estava um pouco com receio de não gostar, porque eu falei até das boas intenções, né? Mas eu gostei. É um romance que trabalha com o policial e com uma sociedade alternativa, né? Uma distopia. Aqui, no caso, é uma sociedade em algum momento, poderia ser até nos dias de hoje mesmo, não mostra-se uma grande diferença de tecnologia para o futuro, mas é no momento uma sociedade em que você tem uma série de castas, né? Uma série de grupos sociais muito bem delineados e separados, que se relacionam assim com bastante divisão entre elas. E essas castas são definidas pelos signos. O destino de uma pessoa está determinado pelos astros, né? Então, se ela nasce sob um determinado signo, se esse signo é mal visto socialmente, é considerado um signo em que só há pessoas violentas, de mau caráter, marginais, né, indignas de confiança, etc. Então o destino dela já está determinado. Ela pertence à casta daquele signo
que é a casta mais baixa dentro dessa sociedade aqui, né? E aí você tem os crimes acontecendo aqui. Eu gostei da ideia, achei a ideia muito boa, gostei de alguns episódios que o autor cria, inclusive quando ele mostra um personagem que tem importância aqui dentro da história, um dos mais importantes, que ele é criado, ele nasce, na verdade, sob um signo, mas ele é criado dentro de uma outra casta, né, como se fosse de um outro signo. E aí o autor não deixou de fazer, que eu achei interessante, uma variação daquele nosso tema, né? Que já é antigo, pelo menos desde o naturalismo. Pelo menos. O que é mais forte? Hereditariedade ou meio ambiente, né? Sendo que aqui, o que é mais forte? Destino astrológico, né? O signo no qual você nasce que vai determinar o seu temperamento, as suas qualidades e defeitos? Ou a educação e o meio ambiente no qual você vive? Porque esse personagem, ele nasce astrologicamente na casta inferior, né? Mas ele é criado dentro de um grupo, né? Como se fosse daquele grupo, como se tivesse nascido sob aquele signo, que é uma casta melhor. E ele recebe educação, o amor, né? Nesse meio ambiente da outra casta. De uma casta, entre aspas, superior, né? E aí você fica pensando, né? Afinal de contas, que essa é uma velha questão, o que pesa mais? Hereditariedade ou meio ambiente? Ou, aqui no caso, destino astrológico, e a gente diria, na nossa sociedade, hereditariedade, ou o meio ambiente? A forma como a pessoa é educada e o ambiente que ela vive, né? E as pessoas, e o convívio que ela tem, com que tipo de pessoas que ela tem convívio. Também gostei, aqui ele me lembrou um pouquinho uma coisa rápida que aparece em Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, quando o Huxley mostra o problema a questão, né, uma coisa que acontece, que é a lavagem cerebral, só que o Huxley coloca isso de passagem numa cena em que ele mostra os berçários, em que os bebês ficam ouvindo aquelas fitas, afirmando, fazendo uma série de afirmativas para que aqueles bebês daquela determinada casta ali, pode ser alfa, beta, gama, delta, que são as castas dentro do universo criado pelo Huxley, né, no Admirável Mundo Novo, aquelas fitas que as crianças ficam ouvindo, os bebês ficam ouvindo nos berçários, para convencê-las de como é bom pertencer àquela casta na qual elas vão nascer, né? Na qual elas nasceram e vão se estabelecer. E aqui você vê, só que aí já não são bebês, são pré-adolescentes, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que passam por um programa, né, de lavagem cerebral numa escola, né, que está fazendo experimentos quanto a isso, para que cada um se harmonize com as qualidades e defeitos do seu signo. E como é que isso vai ter resultados trágicos. Trágicos mesmo. Aí eu achei também um episódio bem interessante, só que um episódio assim doloroso de você ler, né? Mas é interessante. E é importante que se coloque. O que eu não gostei, mesmo problema que eu achei com Mary Barton, embora não tenha nada de igual entre um romance e outro, a não ser que os dois autores são ingleses, né? Mas de gerações diferentes, de propostas diferentes. Você tem aqui um problema de construção de personagens. A maioria dos personagens eu achei mal construídos. O personagem que eu achei mais bem construído aqui foi o do detetive, que é um dos principais, que é o Burton. Mas até quando o autor se debruça sobre alguns dos vilões da história, tem um que ele ainda dá um pouco de interioridade para ele, para a gente poder compreendê-lo, ainda que não concorde com o que ele faz. Mas o outro fica aquela criatura que ora você gosta, ora você detesta, ora você gosta e ora você detesta. E tem outros personagens menores também, que lhes falta um aprofundamento psicológico, né? De alguma forma a ser passado pelo autor e que ele não faz. E aí o personagem fica incoerente, fica mal construído, né? Isso eu não gostei. Eu também teria algumas restrições ao final, porque eu fiquei me indagando. É bom que a gente pense quando termina de ler um romance, né? Ainda que isso não seja exigido, mas é interessante e é um ponto positivo a mais para você falar quando você lê uma obra de ficção. Você termina e fica pensando. Só que quando chega no final eu fiquei me perguntando se o autor não insinuou que as verdadeiras soluções só podem vir através da violência. E essa é uma ideia com a qual eu não concordo. Eu não sei se ele quis dizer isso, mas eu fiquei assim meio desconfiada. Meu desconfiômetro acendeu. Aí isso eu também não gostei. Mas é legal.
Vale a pena ler.